Vamos ler e meditar no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 4, que está escrito: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, Tiago, João e outros pescadores haviam trabalhado a noite toda, lançando as redes e não haviam apanhado nada. Sabe quando você acha que está no lugar certo e na hora certa para conseguir fazer algo, que você está cheio de expectativas naquele dia e de repente tudo o que você planejou dá errado? É assim que os discípulos se sentiram naquela noite. A pesca não era um hobby deles, não era uma distração. A pesca era um trabalho, era uma forma deles ganharem o pão de cada dia. A maior frustração de um pescador é passar um grande tempo em um lugar que ele sabe que é propício para pegar peixe, na hora certa de pegar os peixes e não pescar nada. Os discípulos puxaram as redes e não vinha nada. Jogaram a rede uma vez, 2, 3, não sei nem quantas vezes e não pegaram nada. Cada jogada de rede e recolhimento dela levava um bom tempo, um trabalho repetitivo e que se tornou frustrante. Os discípulos tiveram uma péssima noite. Eles estavam preocupados pelo fracasso da pescaria. Eles estavam com a preocupação com o ganho do pão, a preocupação com a vida material que vinha em suas mentes. E as pessoas, a sua família, estavam esperando os recursos da pesca e nada. Creio que isso acontece com qualquer um de nós. Ter a preocupação de acertar, de trazer retorno naquilo que esperam de nós. As pessoas geram expectativas em nós e quando elas se frustram, o que devemos fazer? Será que Jesus está vendo? Será que ele sabe o que está acontecendo? Jesus sabia dessa frustração dos discípulos. Vamos observar o texto. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando a uma multidão. Vamos ler os versículos 2 e 3 que diz: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. O que Jesus viu, homens frustrados, desacreditados, desanimados e por já terem desembarcado, significa que eles tinham desistido. Tinham abandonado a pesca e o barco naquela noite. A pesca significa provisão, o barco, o lugar onde dava a provisão, e eles estavam lavando as redes. Essa atitude de lavar as redes mostra que eles literalmente já tinham desistido de pescar naquele dia, naquela noite. Pode ser que encontraram algas e plantas, pedaços de galhos na rede e tinham que lavar. O que aprendemos que você pode ter desistido de estar no seu barco. O seu barco pode ser o seu trabalho, a sua família, o seu casamento. Você pode até abandonar tudo, desistindo, sem expectativas pelas diversas vezes que já tentou. Um lugar que parecia ser próspero, que tinha tudo para dar certo, um lugar propício, e nada do que você tentou, nenhuma estratégia deu certo. Na sua rede, ela pode significar o seu material de trabalho ou suas estratégias. Sua rede pode ser o seu instrumento de lutar por algo que vem tentando. E nessa rede, que é um lugar para você pescar peixes, para puxar peixe, e você só tem pescado galhos, plantas, tudo que não é para pescar tem vindo na sua rede. Você tem pescado dor, frustração, decepção, dívidas, tentativas frustradas no seu casamento. Seu cônjuge, em vez de melhorar, só piora. Seus filhos cada dia piores, mais longe de Deus. Sua vida financeira, que você tinha feito tudo para dar certo e de repente deu tudo errado. Você está colhendo lutas, dívidas e dores. Você pode estar como aqueles discípulos que tentaram, estavam no lugar certo, no horário certo, propício para a pesca e nada pescaram de peixes, nem um peixe. Você pode estar como eles, decepcionados, cansados por terem tentado pescar a noite toda. Você pode estar decepcionado por diversas vezes ter jogado a rede e nada pescou. Somente frustrações, tentativas frustradas, e cada vez que você acreditou que a esperança brotou e você jogou a rede, você tentou
pois você tinha as ferramentas certas, o barco, a rede, você tentou, pois estava com a pessoa certa, que é alguém da sua família, o seu cônjuge, o seu filho, com a empresa certa, com o sócio certo e com as ferramentas certas, você usou oração, jejum, você usou a rede, o seu material de trabalho certo, fez no seu trabalho, no seu negócio, como era para fazer, investir, mas tem coisas que são externas, que você não tem controle. Você não controla o mar, você não controla o mercado financeiro, a crise, o governo, a pandemia. Você não controla as coisas externas, você não tem controle sobre o mar. Entenda, você não controla os peixes, você não controla os recursos que estão lá, a provisão que está lá, você não controla as pessoas pela qual você está orando. Você pode não controlar o mar, nem os peixes, mas tem alguém que tem poder sobre tudo isso. Jesus, ele pode tudo e governa tudo. Ele sabe a hora de começar e a hora de terminar. Mas preste atenção no texto, tinha 2 barcos, mas Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Quando você não acredita mais, Jesus acredita. Quando você abandona o barco, Jesus entra no seu barco, pois ele acredita em você. No versículo 4 está escrito: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em outra versão em palavras, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Aprendemos várias coisas com esse versículo, com essa palavra de Jesus. A primeira coisa que vemos que Jesus acabou de pregar primeiro. O texto fala tendo acabado de falar. Então, se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nos concederá tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida material, física e emocional. Muitas pessoas deixam de buscar a Deus, de servir a Deus, porque colocam toda a sua prioridade na vida material, no seu corpo, ou até em alguma pessoa, colocando o cônjuge, o namorado ou o filho em primeiro lugar, antes do que Deus. E por isso, na grande maioria das vezes se frustram, porque as coisas não dão certo, ou só dão certo por um período e depois se frustram. Sabe por quê? Porque você está colocando a coisa ou a pessoa no lugar de Deus na sua vida. O primeiro sempre precisa ser Deus. Se nós tivermos Deus em primeiro, as outras coisas nos serão acrescentadas. Não deixe os seus sentimentos te trair, a ansiedade, o medo de as coisas não darem certo, as crises econômicas na sociedade, pois Deus manda em todas as coisas, Ele tem controle e domínio sobre tudo. Declare na sua vida: o mundo pode estar em crise, mas eu estou firmado em Jesus, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Minha esperança, o meu socorro, a minha vitória vem de Jesus. Em Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e confiamos nele, Ele trabalha em nosso favor. Deus abençoa o nosso comprometimento com Ele, o nosso esforço. Deus cuida daqueles que colocam a sua confiança nele. Foque primeiro no reino de Deus e depois na provisão. Primeiro no provedor, que é Deus. Jesus te abençoa, Ele libera uma palavra sobre sua vida, mas manda você voltar para o lugar onde estava, voltar para o seu barco hoje. Volte para o seu barco hoje, use as mesmas ferramentas, pegue a mesma rede, use as mesmas ferramentas de oração, o jejum, fé, do seu empenho, a sua dedicação, mas agora debaixo de uma palavra. Continue e não pare, mas como Jesus disse aos discípulos: vá para o mar alto, faça a sua parte. Jesus não pescou pelos discípulos, Jesus abençoou a pesca deles. Eles fizeram a parte deles, então faça a sua parte. Jesus não vai fazer a sua parte. Jesus não vai pescar por você. Quem trabalha é você, quem busca é você. É Jesus que te dará essas estratégias e a provisão. Jesus que te dará a vitória. Jesus vai mexer com o mar e vai mandar os peixes para a sua rede. Jesus mexe com a economia, com as pessoas e manda os peixes. Ei, não pare. Quem mandou você desistir? Continue a sua pesca, volte às águas profundas, mesmo que nesse lugar deu tudo errado. Deus te limpa hoje, te dá renovo hoje. Deus te dá esperança hoje para você continuar lutando nesse barco com a mesma rede. Persevere.
Só que dessa vez você vai sair vencedor. Na sua rede não vai vir mais algas, nem galhos, não vão vir mais frustrações e decepções. Na sua rede vai vir peixes, vai vir a recompensa da obediência. Simão já tinha tentado diversas vezes, mas nos versículos 5 a 11 diz: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Sob a palavra de Jesus, como Pedro falou: Lança sua rede novamente. Você vai colher bênçãos, vitórias, conquistas, reconciliação, restauração, cura, milagres, provisão. Você vai ver a sua vitória, vai pescar a sua bênção hoje. E ela será tão grande que vai abençoar os seus sócios, que outros verão e precisarão te ajudar a recolher as bênçãos a partir de hoje. As bênçãos transbordarão para todos aqueles que estão perto, seus familiares, amigos, funcionários vão te ajudar com as bênçãos e serão abençoados também. Você que estava querendo desistir dos seus negócios, não desista, pois a prosperidade e vitória vão chegar até você. E as pessoas que trabalham com você serão abençoadas também. E você que estava desistindo de orar pelo seu casamento, não pare, pois Jesus vai entrar nesse relacionamento e nessa vida. E pais, mães que têm orado por filhos, não desistam de orar, pois Jesus vai salvar os seus filhos. As redes dos discípulos se encheram tanto que quase se rompiam. Eles encheram os barcos de peixes. Simão Pedro ficou tão perplexo e admirado que se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus. E Pedro reconheceu quanto ele era falho e pecador, e Jesus tão grande e santo. Mas Jesus, com a sua grande misericórdia, reconheceu a gratidão de Pedro e declarou sobre a vida dele: Você será pescador de almas. Hoje Jesus nos mostra que quando somos obedientes, Ele sempre tem mais para nos dar. Ele nos surpreende, pois além de trazer as bênçãos que precisamos, dos peixes, da provisão, da alegria, Ele nos faz testemunhos. Para ganharmos almas, pessoas para Jesus, vale a pena ser fiel. Jesus não esqueceu de você. Confie em Jesus como Simão Pedro confiou. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência à palavra de Deus te leva à vitória. Quando você obedece, você é abençoado, pois a bênção é derramada sobre você. Pedro agiu impulsionado pela fé, talvez sem grande expectativa de sucesso. Pedro ficou surpreendido pelo milagre da grande pesca quando obedeceu à palavra de Jesus. Foi a fé que Pedro tinha em Jesus que o levou a voltar ao mar e lançar a rede. Pedro creu no que era improvável e lançou novamente a rede, crendo na palavra de Jesus. Não desista você também, volte ao mar e lance novamente a sua rede. Creia na palavra de Jesus, não desista, pois Jesus não desistiu de você. Creia, o milagre de Deus vai acontecer. Profetize na sua vida, grandes coisas estão por vir, grandes coisas acontecerão nesse lugar. Declare: eu vou vencer. Em nome de Jesus. Amém.